Antes de compartilhar o texto nessa noite com vocês, eu quero trazer, na realidade, meio que uma introdução daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos vivendo, ultimamente, uma geração, e eu não sei se você vai concordar comigo, né? Se você não já se colocou, se você não já viveu essa situação ao qual eu vou dizer, ou se você não já viu alguém falando a respeito disso. Nós vivemos numa geração de muita recompensa. De tipo assim, né? Declarar, amém, o que Deus fez pelas nossas vidas, mas a gente quer todo dia viver algo, não é que algo novo, mas assim, a gente quer viver todo dia. E estamos no direito de viver sim uma vida plena, uma vida com propósito, né? Nós estamos falando sobre isso nas quartas-feiras, sobre o viver em plenitude, não é? Viver as novidades, viver a bênção, viver o que Deus tem para nós, o que é nosso direito, por herança, né? O que Ele conquistou para nós. Só que o ponto que eu quero trazer para nós nessa noite é quando as coisas não acontecem. E quando não dá certo algo. E quando nem tudo é tudo lindo, é tudo às mil maravilhas. E aí, o que a gente vai fazer? O que acontece? Quando tudo está dando certo e uma coisa dá errado, algumas pessoas, para não dizer a maioria, e quem sabe nós que estamos aqui nessa noite, nós temos a tendência de abrir mão, de desistir, de não fazer mais. Vou dar um exemplo. Você recebe uma palavra específica, e aí sai daqui com uma decisão, né? Sai daqui com uma decisão, e a sua decisão é a seguinte: vou fazer agora minha devocional, vou fazer agora minha leitura da Bíblia, antes de qualquer coisa durante o dia, antes de começar o dia, eu vou orar, vou falar com Deus, vou colocar minha vida diante de Deus, e amém. E começa a fazer. E você começa a ver que a coisa vai fluindo, né? Porque realmente, colocar a nossa vida na dependência de Deus, descansar em Deus é algo maravilhoso, né? Extraordinário. Aí eu te pergunto, e no dia que você acorda cedinho, entrega a sua vida a Deus, faz a sua oração, faz a sua leitura da Bíblia, tudo direitinho, e o teu dia não vai bem? E coisas que você não queria, ou coisas que você não planejou, acabam interrompendo, acabam acontecendo no teu dia. Na realidade, quem sabe até coisas terríveis acontecem durante aquele dia. Aí você se questiona, mas oxi, eu não coloquei minha vida diante de Deus, e eu não orei, eu não li a Bíblia, e por que isso aqui aconteceu, ou isso ou aquilo outro? Né? E eu parava para pensar esses dias, e às vezes Deus faz a gente viver situações, porque falar é uma coisa, né? Mas às vezes quando você é provado, quando às vezes você vive uma situação, você entende o que o outro fala. Às vezes a gente escuta muito, eu escuto muito pessoas, gente, não é brincadeira não, eu escuto muito, e o muito é muito, sabe? Pessoas ou próximas, ou pessoas que eu converso distante, ou pessoas que me procuram, né? Muitas vezes, durante esses 18 anos de fé, muitas vezes eu encontrei pessoas que disseram assim, não vou mais, não quero mais, porque eu estava fazendo tudo certinho e de repente, olha o que aconteceu, né? E as pessoas cansam, e as pessoas desistem, e as pessoas abrem mão, porque elas mesmas se questionam, né? Por que isso aconteceu na minha vida? É tipo assim, tudo, diante de um monte de coisa que está dando certo, aí acontece de errado, parece que arruína tudo. Né? Diante de várias coisas boas, uma aconteceu de errado, aí uma ruim aconteceu, ela arruinou todo o resto. Né? E é incrível como isso é verdade. Como quando a gente procura viver no propósito, quando a gente procura fazer, como se diz a história, tudo certinho, e algo dá errado, o sentimento que vem no coração da gente é tipo, para quê? Para que entregar o dia diante de Deus se algo que a gente não espera vai acontecer? Para quê? Né? Vêm esses questionamentos nas nossas vidas. Só que eu quero que você entenda que isso são circunstâncias. Isso são circunstâncias, e circunstâncias elas são moldáveis, ou seja, elas acontecem. E elas são comuns para todos. A Bíblia diz que o dia mau ela é para o justo e para quem? Para o injusto.
Então, vamos dizer assim, na tua cláusula, na tua vida, não tem uma cláusula lá quando você entregou sua vida a Jesus, que a partir daquele dia você não ia ter mais sofrimento. Não tem lá dizendo, a partir de agora você vai viver para Cristo e agora sua vida vai ser de sorrisos, alegrias e nenhuma lágrima mais. O Senhor enxugará todas as tuas lágrimas, né? Você não vai ter mais dificuldade, não existe, queridos. Não existe. Enquanto nós estivermos aqui, entenda isso comigo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar pelas aflições daqui. Sim ou não? Sim. Então você vai passar pelas aflições daqui. Olha que coisa. Isso é para que a gente entenda que as coisas elas acontecem. Que elas não são simplesmente tudo lindo, tudo uma mil maravilha. Não, mas que o Senhor é conosco. Circunstâncias são mutáveis, mas o nosso Deus é imutável. O nosso Deus não falha. E o que acontece? A gente tendencia a trazer para Deus, a gente fica com raiva de Deus, a gente quer abandonar Deus, a gente quer abandonar o chamado, quer abandonar o propósito, porque é algo que é terreno, porque é algo que é aqui, aconteceu. Como se fosse Ele. Quando na realidade Ele é o único que você tem para te sustentar nesse dia mau. Você vira as costas para o seu socorro. Gente, você tem noção? Uma vez eu escutei um exemplo que era mais ou menos assim. Tipo assim, quem é que sofre um acidente? Deus o livre, né? Claro. Quem é que sofre um acidente e está lá com a ferida exposta, né? Vem a ambulância te socorrer e você diz assim, não, eu só saio daqui quando o culpado aparecer. E você lá morrendo. Não, mas eu quero que o culpado apareça, eu quero que... Só que às vezes diz assim, não, isso é uma coisa ilógica, né? Você quer o quê? Você quer o socorro, você quer a ajuda. Só que muitas vezes na vida nós estamos fazendo assim. Entenda, pega essa metáfora para a tua vida. A coisa ruim do teu dia é, digamos, aquele acidente que você não queria ter vivido. Mas aí você não quer a cura, você não quer o socorro porque quer encontrar um culpado. Tá entendendo? Você quer porque quer encontrar um culpado. E o socorro está ali para te ajudar, para guardar a tua vida. Então, queridos, circunstâncias são mutáveis, ou seja, elas vão acontecer. Hoje pode estar tudo lindo, amanhã pode não estar. Mas nem por isso você deve abrir mão de fazer o que você estava fazendo direitinho, de buscar a presença de Deus. Na realidade, o buscar a presença de Deus, o estar na dependência de Deus é que vai fazer com que você suporte esse dia difícil, esse dia mau. Amém? Então, abra comigo sua Bíblia, você vai entender melhor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Quando o Senhor, Ele traz para o seu povo, Ele traz para uma cidade específica, que era a cidade de Corinto, né? E Ele traz essa direção para as pessoas, que é para nós também. Então eu quero te apresentar algo nessa noite, na realidade eu quero trazer à memória, que a tua vida com propósito, a tua vida em plenitude, a tua vida com o Senhor, vai ter situações que você não gostaria. Sim, mas olha só o que acontece. É o provado para você ser aprovado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, a gente vai ler pausadamente cada versículo, tá? Diz assim, ó. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Olha, enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver nesse plano terreno, pastor, o que é que a senhora está fazendo nessa noite? A senhora está dizendo o quê? Que agora a gente tem que estar preparado para o dia mau? Não é preparado para o dia mau. É vigiando o dia mau acontecer. Porque senão você vive numa vida de como é que se diz? De achar que nada vai te acontecer e no dia que acontece você quer abrir mão de tudo. E as coisas não são assim. Amém? Como estão me entendendo nessa noite?
Glória a Deus. De todos os lados, somos oprimidos pelas dificuldades. Então está dizendo que você vai ser oprimido, querido. Isso é a Bíblia que está dizendo. Vai ter dia que você vai ser o quê? Vai ser espremido pelas dificuldades. Sabe? Vai ter dia que você vai olhar assim, você vai achar que não tem saída. Olha só. Vai haver dias. Vão haver dias. Mas a Bíblia diz, porém não somos esmagados. Olha, oprimidos, né? A pessoa se sentindo opressa ali. Oprimidos é você sendo realmente, né? É como se você estivesse num determinado lugar e aquilo ali fosse te pressionando. Então você vai se sentir pressionado. Mas o Senhor diz, ó, enquanto você estiver aqui, possa ser que você enfrente situações assim. Mas eu quero te garantir o fim. Você não vai ser esmagado por essa situação. Amém? Essa situação, ela não tem o poder de destruir você. Declara assim no seu coração. As situações, as circunstâncias, não têm o poder de me destruir. Amém? Então você precisa guardar isso. Você precisa guardar isso para você saber que você vai passar por momentos de aflição, que você vai passar por momentos de opressão. Mas isso não significa que você vai abrir mão do barco, que você vai abandonar as coisas, que você vai jogar tudo para o alto. É igual aquela história, gente. Você está lá, decide viver uma vida de atividade física, de saúde, aquela coisa tal. Aí você, acabou, fez uma coisa que não deveria, ou então deixou e diz, não, tá vendo? Eu vinha bem regradinho, eu vinha tudo certinho. Aí agora aconteceu isso, não quero mais. Aí você vai abrir mão de tudo que você vinha caminhando por conta de uma falha, por conta de um erro, por conta de uma opressão. Aquele dia é pouco demais diante de tudo que você já vem fazendo. Amém, querido? Olha só, é uma situação diante de tantas. É aquela coisa, é incrível, né? A gente vai fazendo tudo direitinho. As coisas vão, a gente vai vivendo as bênçãos de Deus. A gente vai vivendo o propósito de Deus. Mas uma coisa dá errado. E é incrível como a gente dá tanta visibilidade para essa coisa que a gente acaba esquecendo de tudo de certo que vem acontecendo. De todas as bênçãos que Deus já fez por nós. De todos os livramentos que Deus já fez por nós. Olha só. Aí, vem mais. Minha gente, esse versículo seguinte aqui, eu disse, meu Deus, como assim? A Bíblia é clara, né? Olha, se você lê a Bíblia, você se espanta com ela mesmo. Porque você olha para ela e você diz assim, meu Deus, isso é minha vida, né? Não tem condição não. O Senhor fala, o Senhor prepara, o Senhor, né? Ele fala conosco, até porque a Bíblia é a voz de Deus. Amém, queridos? Você acha que Deus está em silêncio? Possa ser que muitas vezes você não está lendo a palavra, né? Você não está ouvindo, digamos assim, o que Ele está liberando. Aí a palavra diz, ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Alguém aqui já ficou perplexo porque algo aconteceu na sua vida que você disse, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Só eu, gente? Quantos aqui já ficaram perplexos com as situações da vida, né? Pois é, ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. Gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não plantou, que a gente não entende por que aquilo ali, por que você está... Pronto, vou dar um exemplo de José, né? Vocês acham que foi justo José ter ido parar na cadeia? Ele cometeu o crime de adulterar com a mulher, adulterar não, digamos assim, de estar com a mulher de Potifar? Ele fez isso? Não. Mas ele foi parar lá. Então a gente precisa saber que coisas nos acontecem, né? Olha só, no mundo tereis aflições, no mundo, como a gente declarou aqui na canção, né? O Senhor disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, não é verdade? Que ficaríamos perplexos com coisas que acontecem, porque isso infelizmente, gente, é o mundo, né? É o mundo distante de Deus, o que é que acontece. Enquanto a gente está aqui, a gente está suscetível, digamos, a essas situações. Olha só, o dia mau está tanto sobre o justo quanto sobre o injusto.
Então, às vezes você fica perplexo, por quê? Porque você está vindo na igreja direitinho, porque você está lendo a Bíblia direitinho, porque você está buscando, tentando, né, seguir em frente, aquela coisa toda, aí se depara com injustiças, aí se depara com calúnias, aí se depara com dificuldades, com traições, com isso, com aquilo outro, né? Aí você diz, desse jeito é melhor viver de qualquer jeito. Não é melhor. Não é melhor. Dê ações de graças quando algo acontecer com você, e não quando você é aquele que faz o que não deveria. Amém? Quando você, de certa forma, digamos assim, é o opresso e não o opressor. Por quê, queridos? Porque se algo está acontecendo com você, ao qual você não fez por onde aquilo ali acontecer, pode ter certeza que a justiça e a graça de Deus e o olhar de Deus também estão sobre você. Amém? Então, volto a dizer, não pare por conta das situações que acontecem. Aí diz, ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Olha a característica, né, de quem depende do Senhor, né? Porque se a gente não dependesse do Senhor, eu quero que você entenda assim, o depender de Deus não te torna imune dessa primeira parte, mas te faz, digamos assim, te dá o resultado dessa segunda parte. Agora, o não depender de Deus, você vai enfrentar a primeira e a segunda também. Porque toda vez que a gente vai ler esses versículos aqui de 2 Coríntios, diz assim, vai acontecer isso com você, mas não isso. Aí o próximo versículo diz, pode ser que aconteça isso com você, mas não aquilo. Isso é quem depende de Deus. Agora, quem não depende de Deus, acontece o primeiro e acontece o segundo. Entenderam? Ou seja, o que seria uma pessoa que não depende, que não confia, que não está vivendo ou não está buscando? Ela, além de ser oprimida, ela é esmagada pela situação. Olha que coisa forte. Segundo, ela além de ficar perplexa é ótimo, mas perplexa do que está acontecendo, ainda repetir. Ela, o quê? Ela vai ficar desesperada. Mas a palavra do Senhor diz, nós ficaremos perplexos, porém não desesperados. Amém? Vai vir a situação, a gente vai ficar assim, como sem entender, né? Mas isso não vai desestabilizar você, como nós declaramos aqui no início do culto e na canção. Não seremos abalados. Amém? Passaremos pela situação, mas não seremos abalados. Versículo 9. Somos perseguidos. Menino, a Bíblia está dizendo que você vai ser perseguido por situações, por circunstâncias, mas não abandonados. Minha gente, essa eu segurei com graça, sabe? Olha que coisa extraordinária. Você pode até ser perseguido. Perseguido na família, perseguido no trabalho, né? Quem é que não já passou, gente, por uma situação? Às vezes você está lá no seu emprego, né? E por você mesmo querer fazer tudo direitinho, né? Aí tem gente que ainda olha e diz assim, olha, só quer agradar o chefe, só quer ser a boa pessoa. Gente, infelizmente, graças a Deus, assim, a gente não vê isso aqui em Esperança, né? Brincadeira, gente, mas quantas circunstâncias você vê em ambientes que pessoas perseguem verdadeiramente outras, né? Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, mas você não vai ser abandonado. Você tem a presença do Senhor, Ele é com você. Sozinho você não está. Amém? Abandonado você não é. Somos abatidos. O que é abatido? Que não vai ser todo dia que você vai estar com aquele sorriso lindo da propaganda, né? Do comercial, não, gente. Mas, entenda, não somos destruídos. Ou seja, você não vai se entregar àquilo ali. Tá entendendo? Você não vai permitir que essa situação, que uma de tantas situações ruins, destruam uma vida de vitória, uma vida de milagre, uma vida de testemunho que você vivenciou e que você viveu. Aí diz mais, né? Este nosso corpo,
a qual nós estamos aqui. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte. Tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Meus amados, a Bíblia está dizendo para a gente que tudo isso que a gente enfrenta aqui são as provações dessa vida, tá entendendo? Mas cada vez que você é provado e você é aprovado, você prova que sua vida não consiste simplesmente aqui, nesse plano, nesse mundo, mas que você caminha para onde? Para a eternidade. Você olha e diz assim, não, mas se meu rei, se o meu Senhor, né, já viveu, já morreu por mim, já enfrentou essa situação por mim, e ele venceu, então eu sou mais do que vencedor também. Amém? Eu não vou me deter, eu não vou ficar nessa situação. O que eu quero dizer para você, através desses versículos, através dessa palavra, é para que você saiba que nem tudo são flores. Que às vezes você vai se deparar com os espinhos. Mas os espinhos não são simplesmente para ferir você. Os espinhos são decorrentes de muitas até lindas, uma vez eu escutei, né? Lindas rosas, né? Aquelas rosas, as rosas mais lindas, elas têm o quê? Elas têm os seus espinhos. E os espinhos são para quê? Para proteger a própria rosa. Olha que coisa extraordinária, né? Então, meus amados, entenda, você vai passar por situações difíceis, sim. Mas isso não é para que você desista, ou isso não é para que você pare, ou isso não é para que você coloque a responsabilidade em Deus. Até porque isso não é Ele. Ele é o socorro bem presente. Ele já nos preparou para isso. E isso já é o que é uma vida sem, digamos assim, sem a presença dele. É por isso que ele diz, vocês estão aqui, vocês vão passar por essas situações, mas não se preocupem não. Isso aqui não vai acabar com vocês não, até porque vocês já são meus. Amém? Vocês já não pertencem a isso aqui. A gente passa por isso aqui, mas isso aqui não tem o poder de destruir vocês. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. É interessante porque o próprio Jesus, é incrível como a gente acha que muitas vezes as coisas só acontecem com a gente, né? Mas o próprio Jesus, a própria palavra, ela traz um exemplo disso para nós. Jesus, como diz aqui, vocês serão perseguidos, mas não abandonados, né? Não serão desamparados. A gente tem um exemplo do próprio Cristo. Jesus, ele foi levado ao deserto e ele foi tentado, e ele passou 40 dias, amados. 40 dias passando por, ouvindo outras vozes, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo foi lá tentar ele, ofereceu de tudo para ele, né? Ele estava sem se alimentar, ele estava no jejum, o inimigo foi lá, provou, disse assim, por que você não transforma essa pedra em pão aqui e não se alimenta? E foi falando, e várias coisas. E a gente tem um exemplo de Jesus, por quê? Porque alguém pode dizer assim, mas os anjos vieram, né? Porque tem gente que fala assim, né? Mas com Jesus foi lindo, porque os anjos vieram e alimentaram Jesus no final. Muito bem, no final, no último dia, nos 40 dias. Mas até então ele passou por todas as provações que precisava passar. A Bíblia diz lá em Mateus 4, versículo 11, porque são, do 1 ao 11. No 1, a Bíblia diz, né? E o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. 40 dias. Só no 11, quando acabou os 40 dias, é que a Bíblia fala que os anjos vieram e serviram Jesus. Tem gente desistindo antes dos anjos servir. Tem gente abrindo mão rápido demais. Tem gente abrindo mão, como diz a palavra de Deus, por um prato de lentilha que, né, estou cansado hoje, o que é que você tem para mim? Eu prefiro isso aqui do que viver meu propósito, Pois é, vai acabar perdendo o propósito, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Se o próprio Cristo vivenciou fases assim. Gente, Jesus, ele não como é que se diz? Ele não cria situações para a gente, não. Ele não inventa coisas para a gente, não. Né? Ninguém aqui conhece a Jesus e acha que agora tudo é maravilhoso. É maravilhoso, por quê?
Porque a gente aprende a passar pelo dia mal, mas a gente passa. Amém, igreja? A gente passa. E eu quis fazer aqui uma retrospectiva, digamos assim, né? De coisas que Jesus, o nosso Salvador, aquele que não tinha pecado nenhum, para você ter noção, aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que não pensava mal de ninguém, aquele que não queria o mal de ninguém, o próprio Jesus, ele passou por níveis de situações para chegar aonde ele chegou, ou para conquistar aquilo que ele conquistou para nós. Só que muitas vezes nós estamos com a síndrome da mulher de Jó. Alguém sabe qual é a síndrome da mulher de Jó? Depois de tudo isso que te aconteceu, abandona o teu Deus e morre logo. Isso é a síndrome da mulher de Jó. Ela simplesmente fez isso, né? Olha, tu era fiel, tu era isso, tu era aquilo. E ela que sabia mesmo que o marido dela era essa pessoa toda, né? Temente a Deus, um homem temente a Deus, um homem que orava pelos filhos. E olha o que te aconteceu. Homem, faz logo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas sabe qual foi a resposta de Jó? Como falas, uma louca mulher? Tu falaste agora contra quem? Não foi contra mim, não. Tu falaste contra Jeová. O que Deus me deu, quem me deu? Eu nasci sem nada. Olha o que Jó diz. Eu nasci sem nada. O que ele me deu, ele o quê? Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não vim com nada, não vou levar nada de volta, né? Porque a gente leva, queridos, o que a gente conquista aqui? Não. Mas a gente pode valorizar cada dia o que Deus nos tem dado, né? Valorizar nossa casa, valorizar nossa família, valorizar nosso emprego, valorizar o que o Senhor nos tem dado. Viver verdadeiramente cada dia. E quando uma situação dessas ruins vier, né? O que a gente vai fazer? A gente vai buscar força no Senhor para passar por elas. Amém? E aí, eu falei como é que se diz? Que eu ia dizer aqui uma retrospectiva, né? Do que Jesus passou até o dia. Porque é muito fácil também a gente dizer assim: ah, mas Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou. A gente às vezes pega só o ressuscitou, né? Mas olha só, uma retrospectiva. E é porque eu vou dizer só os pontos altos assim. Tem mais detalhes que nem dá tempo de eu falar aqui. Ó, lá no Getsemane, quando Jesus foi para o Getsemane, e ele pediu para que os discípulos, né, os 3 discípulos ficassem ali orando por ele, porque ele ia falar com o Pai, né? Interessante, ó. Ele não abriu mão de buscar a face de Deus. Né? Às vezes a gente diz, não, vamos buscar não. A gente é que tem que correr para ele quando algo realmente que a gente não planejou ou coisas ruins nos acontecessem. Aí é que a gente tem que correr para ele. Esse é o nosso maior exemplo. A palavra de Deus fala, né, que Jesus foi ao Getsemane e lá ele orou, colocou, o coração dele estava aflito, angustiado. Então, eu quero começar logo com isso aqui, ó, a angústia. Jesus passou pelos dias de angústia. Logo depois da angústia, Jesus passou pela traição. Podia parar na angústia, né? Mas não, aí terminou de orar, quem é que vem de encontro a ele? Porque parece que a gente faz assim, né? Agora que eu orei, descansei, pronto, Senhor, eu te entreguei. Agora pronto, agora eu posso, né? Aí depois que Jesus acaba de entregar a angústia, vem quem? O traidor, né? Aí, ó, Jesus passa pela angústia. Jesus passa pela traição. Não bastasse passar pela traição, Jesus passa pela negação. Quem negou? Quem estava com ele, né? Ele disse, era o time dele, viu? Eu estou falando do time dele, não estou falando dos inimigos, não. Eu estou falando dos amigos. Dos amigos ele viveu isso. Olha só. Primeiro, a angústia. A angústia de ter que enfrentar aquela situação. Depois, traição. Depois, negação. Depois, rejeição. Porque depois de ser negado, ele foi para como é que se diz? Para Pilatos e para todos os religiosos da época, foi para todos
Pôncio Pilatos, né? Foi para todos os religiosos daquela época, os fariseus, foi colocado lá diante deles, né? E acabou sendo rejeitado pelo próprio povo, que disse, Hosana nas alturas. E disse, não, bom, pode crucificar. Na verdade, foi pelo próprio povo, né? Vocês preferem quem? Vocês preferem Jesus ou Barrabás? E o que foi que as pessoas escolheram? Barrabás. Jesus foi rejeitado. Então, já que ele foi rejeitado, agora sim, a acusação podia ser para ele. Depois que ele foi rejeitado, então pronto, está acusado. Escolheram Barrabás, Jesus vai ser o preso. Aí pronto, acabou-se. Então, olha só, vamos de novo. Angústia, traição, negação, rejeição, acusação, porque até então não tinha acusação, porque ele não tinha pecado. Mas a partir do momento que tiraram como é que se diz? Que tiraram o criminoso que ia ser preso ali, que era Barrabás, Jesus ocupou o lugar de Barrabás. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Às vezes a gente só fala assim, mas escolheram Jesus para ir para a cruz ao invés de Barrabás. E Jesus acabou ocupando o lugar de Barrabás. Olha o peso também. Acusação, sofrimento, humilhação. Depois de acusado, teve que passar por todo aquele percurso ali, né? Aí, sofrimento. Depois do sofrimento, solidão. Quando Jesus estava sobre a cruz, ele viveu a solidão. Não tinha mais ninguém ali para estar com ele. E o próprio clamor de Jesus foi o quê? Foi o que Jesus falou. Jesus disse, Pai, por que me abandonastes? Pai, por que me abandonastes? Olha só, queridos. Porque naquele momento que o pecado estava sobre eles, a presença já não estava mais. E eu acredito que diante de todos esses percursos que eu falei aqui até agora, o mais forte foi esse. E aí Jesus morreu. Porque sem a presença, de fato, a gente morre. Mas todo esse processo, né? Jesus precisou passar para que depois... Só que aí ele passou pela morte para a gente entender que a gente passaria pela morte. Mas ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo isso que aconteceu, ele ressuscitou ao terceiro dia, simplesmente para dizer para mim e para você o quê? Que você pode. Que você é mais do que vencedor. Que você enfrenta essas situações que acontecem no decorrer do dia para você. Sabe por quê? Porque ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu o dia mau. Resumindo, ele venceu a angústia, ele venceu a traição, ele venceu a negação, ele venceu a rejeição, ele venceu a acusação, ele venceu o sofrimento, ele venceu a solidão, ele venceu a morte, para que a gente pudesse vencer em vida. Então, diante de todas essas coisas, você pode olhar para o Senhor e ver Ele como seu refúgio e como a sua fortaleza. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia.